Era uma vez um escritor que se especializou em criar ensaios instigantes sobre diversos assuntos. Com muito trabalho árduo e aparentemente infinita criatividade, ela conseguiu publicar inúmeras peças que cativaram seus leitores. No entanto, um dia, ela se viu em um bloqueio criativo, incapaz de encontrar qualquer inspiração para seu próximo empreendimento de escrita. Ela contemplou diferentes tópicos, mas nenhum parecia ressoar. Ela vasculhou suas estantes de livros e pesquisou na internet, mas sem sucesso. Um sentimento de pânico se instalou, temendo ter esgotado suas ideias ou caído vítima do bloqueio do escritor. No entanto, depois de respirar fundo, ela fez a escolha consciente de deixar isso de lado por um tempo e direcionar sua atenção para outras atividades. Estranhamente, enquanto passeava por uma floresta serena, sem a intenção de conjurar um tema ou sequer pensar em suas aspirações de escrita, uma ideia inesperadamente surgiu em sua mente. E assim, ela percebeu que, quando parou de tentar tão arduamente, o que estava procurando surgiu naturalmente. A escritora experimentou uma curiosa paradoxo. Ela queria ser produtiva, mas quanto mais ela tentava, menos conseguia. Somente quando ela parou de se importar e retirou a enorme pressão de precisar ser produtiva de seus ombros, é que ela conseguiu escrever novamente. Portanto, lutar e esforçar-se nem sempre nos traz o que desejamos. Além disso, essas coisas podem trabalhar contra nós. O que está acontecendo aqui é o que Aldous Huxley descreveu como a lei do efeito reverso, afirmando: quanto mais tentarmos conscientemente fazer algo, menos teremos sucesso. Portanto, será que realmente é assim? Que quando paramos de tentar conscientemente ter sucesso, aumentamos nossas chances de sucesso? Os resultados surgem quando deixamos de nos importar. Este vídeo explora a lei do efeito reverso, também conhecida como a lei do esforço reverso. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira o livro de autoconhecimento agora. Clique no primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Há muito tempo, na antiga China, um comerciante encontrou um sábio que ele ouvira dizer que era uma das pessoas mais sábias vivas. O comerciante tentou impressionar o sábio, contando-lhe quanto dinheiro ele havia ganhado em seu último negócio. O sábio assentiu, mas não pareceu muito impressionado. Então convidou o sábio para visitá-lo e ver sua enorme casa e todas as riquezas que havia acumulado ao longo dos anos. Mas o sábio ainda não ficou impressionado. Em vez disso, perguntou ao comerciante por que ele queria impressioná-lo tanto mostrando suas coisas. Como o comerciante não entendeu a pergunta, o sábio lembrou-o das palavras de Lao-Tse. Aqueles que tentam ofuscar os outros diminuem sua própria luz. Aqueles que se chamam de justos não sabem o quão errados são. Aqueles que se gabam de suas realizações diminuem o que fizeram. Fomos ensinados que a realização requer esforço. No entanto, em muitos aspectos da vida, o esforço também pode ser contraproducente. Quanto ao comerciante, ele buscava a aprovação do sábio, mas quanto mais tentava, menos conseguia impressioná-lo. O sábio lembrou-nos de que quanto mais forçamos nossas realizações sobre os outros, menos brilhamos. Por que devemos continuar a lembrar os outros se já realizamos tanto? As pessoas ficam desconfiadas daqueles que precisam se gabar, se exibir e chamar a atenção o máximo possível. O que eles estão tentando provar? Estão compensando algo? Parece que eles precisam convencer o mundo de seu valor. Paradoxalmente, quanto mais sentimos a necessidade de convencer o mundo de nosso valor, menos valor acreditamos que o mundo acredita que temos, o que é provável que seja evidente se o comerciante não tivesse sido tão ansioso para impressionar. Ele poderia ter deixado suas realizações falarem por si mesmas. Quando o momento de sua revelação chegasse, isso teria impressionado mais o sábio, não apenas por causa das realizações em si, mas também porque não precisava se gabar, o que diz algo sobre o caráter do comerciante. Que ele é humilde e seguro de si mesmo e, em certa medida, está desapegado de objetos externos, como riqueza e status. Assim, a lei do efeito reverso atacou novamente. Ele sabotou seus resultados desejados, se importando demais com a opinião do sábio. Quanto ao nosso bem-estar psicológico,
a lei do efeito reverso também parece estar em ação. Experimentamos isso ao tentar controlar estados mentais, muitas vezes nos prejudicando. Quando tentamos controlar nossos pensamentos negativos, por exemplo, frequentemente pioramos nossa negatividade. Quando caímos na armadilha do paradoxo do controle mental, percebemos que, quanto mais tentamos governar nossos pensamentos, menos sucesso temos em fazê-lo. Isso se alinha com a lei do efeito reverso. Clarke cita pesquisas científicas que demonstram que os humanos não são proficientes na supressão de pensamentos em comparação com a criação de pensamentos. Mas a lei do efeito reverso também parece funcionar de outra maneira, referindo-se à história do início deste vídeo. O fluxo de criatividade e o controle mental, muitas vezes, não se misturam. Embora as pessoas sejam hábeis em gerar pensamentos, forçar-se a conjurar uma solução criativa, uma ideia ou inspiração para avançar em seus empreendimentos criativos, muitas vezes não funciona. Quanto mais tentamos, menos sucesso temos. O artista versátil e professor Julia Cameron escreveu em seu livro O Caminho do Artista, que com muita frequência tentamos empurrar, puxar, delinear e controlar nossas ideias em vez de deixá-las crescer organicamente. O processo criativo é um processo de entrega, não de controle. O mistério está no coração da criatividade, juntamente com a surpresa. Com frequência, nossa criatividade floresce quando não a buscamos, por exemplo, durante um momento relaxante no chuveiro, durante uma caminhada na floresta e antes de dormir. Durante esses momentos, quando paramos de nos importar com isso, a ideia que estávamos procurando surge espontaneamente. Os antigos taoístas observaram que quando estamos muito preocupados com o resultado, tendemos a sabotar nosso próprio desempenho. A história no texto de Dai Yang sobre o arqueiro nervoso que atirou perfeitamente durante os treinos, mas não conseguiu se apresentar durante um torneio quando competia por um prêmio, ilustra como se importar demais com o resultado funciona contra nós. Quando nos importamos demais com o resultado, qualquer que seja a tarefa, nos sentimos tensos, mesmo que normalmente sejamos perfeitamente capazes de realizá-la. Há uma sensação de urgência envolvida. Nossas mentes estão preocupadas com o futuro e podem até se fixar no passado, contemplando, por exemplo, erros passados. Parece que não estamos presentes nesses momentos. Podemos acreditar que quanto mais nos preocupamos com a tarefa e suas consequências, mais controle ganhamos e mais chances temos de ter sucesso. Mas o oposto é verdadeiro. Quanto mais nos preocupamos, mais nos esforçamos para controlar, mais provável é que nossos desempenhos sofram. É aqui que a lei do efeito reverso se torna evidente mais uma vez. Quanto mais nos importamos em alcançar o sucesso, mais ele nos escapa. Quando nos importamos demais com o resultado, tendemos a nos pressionar de maneiras que eventualmente impedem nosso progresso. Os antigos taoístas entendiam como as pessoas podiam obstruir seu próprio caminho ao se esforçarem para alcançar algo. Em vez de se esforçarem ao máximo, eles defendiam o Wu Wei ou a ação sem esforço. O atleta Christopher Berglund, em um artigo na Psychology Today, explica como o estado de desempenho ótimo, também conhecido como a zona, emerge paradoxalmente quando não lutamos por ele. Ele afirma que pode parecer contraditório, mas uma mentalidade de não lutar, também conhecida como Wu Wei, aumenta as chances de um atleta entrar na zona, realizar-se sem esforço e vencer. O paradoxo do Wu Wei é que lutar menos, não tentar mais ganhar a qualquer custo, muitas vezes gera mais sucesso. Quando mergulhamos no estado mental da ação sem esforço, ou estar na zona, descobrimos que esse estado de ser, ou estado de fazer, é caracterizado pela ausência de pensamentos discursivos sobre o passado e o futuro. Embora o Wu Wei provavelmente leve a resultados, esses resultados não são o foco principal. Os resultados desejados podem estar nos bastidores de nossas mentes, mas nossa atenção está totalmente absorvida na tarefa em questão. A tarefa até deixa de parecer uma tarefa. É como se o pianista se tornasse a peça musical, o escritor se tornasse o romance e o jogador de futebol se tornasse o jogo.
Quando não há preocupação com as realizações futuras ou ruminações sobre falhas passadas, o desempenho não é perturbado por esses pensamentos. Parece que essa ausência aprimora o desempenho. Portanto, poderíamos dizer que, uma vez que paramos de nos importar, os resultados vêm. Os obstáculos mentais e físicos que criamos para nós mesmos, como resultado de nos importarmos com o resultado, desaparecem. Eles não mais obstruem a ação pura e responsiva no presente. Uma ação que interage sem esforço com as circunstâncias presentes. Por exemplo, precisamos ser responsivos ao nosso ambiente para dirigir um carro. Tudo o que acontece no ambiente é único e sem precedentes naquele momento específico. Existem padrões e generalizações, é claro, mas quando examinamos os detalhes do que está acontecendo em uma determinada estrada, os carros, as pessoas nesses carros, suas ações e pensamentos e suas reações, é uma sinfonia única e sem precedentes que não podemos prever cognitivamente. Só podemos confiar em nossas habilidades de direção e na capacidade de responder bem a tudo o que acontece. No entanto, nossas mentes tendem a tentar controlar o futuro, criando previsões detalhadas e, em seguida, ensaiando constantemente essas fantasias e nossas respostas a elas. Mas quando o momento que nos preparamos para chegar, percebemos que nossos planos detalhados se tornaram inúteis. Além disso, todos esses pensamentos e preparações mentais nos impedem de responder ao que está realmente acontecendo. No entanto, se liberarmos essa barreira de pensamentos, criamos espaço para deixar o ambiente nos influenciar. Isso nos permite responder ao que realmente está acontecendo, em vez do que antecipamos. O filósofo Dr. Wayang Chong destaca a importância da abertura no contexto do Wu Wei. Ele afirma: não importa se é sobre política, governança, diplomacia ou qualquer outra atividade. O que Zhang Zi chama de Wu é essa ação suprema, receptiva e responsiva que surge de uma abertura cristalina dentro de si, harmonizando-se com o sopro do cosmos. Quer consideremos o paradoxo do controle mental ou o conceito taoísta do Wu Wei, essas noções demonstram como nossos pensamentos podem obstruir nosso caminho. Quanto mais nos importamos com algo, mais tendemos a nos preocupar e a ruminar, o que prejudica nossa capacidade de agir de maneira que possa levar ao sucesso. Isso se alinha com a lei do efeito reverso. Ao liberarmos nossa preocupação com o resultado, aumentamos a probabilidade de alcançar o resultado desejado. Os resultados não se manifestam apenas fixando-se neles ou desejando-os intensamente. Eles surgem por meio de ações. Paradoxalmente, quanto mais ficamos obcecados com os resultados desejados, menos propensos estamos a agir de maneira que contribua para alcançá-los. Nos importarmos demais com os resultados é semelhante ao arqueiro na história de De Young, que tremeu, a um jogador de futebol que errou um pênalti ou a um escritor que não conseguiu escrever. E é isso por hoje. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, verifique sua inscrição no canal, deixe um like e compartilhe com alguém. Não se esqueça de conferir o primeiro link da descrição e nos comentários. Como sempre, comente abaixo. Lembrando que leio todos os comentários e espero ver você comentando. Obrigado pela sua atenção. Que todos estejam com o Criador.